Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast. E antes de iniciar, eu quero aqui agradecer aos patrocinadores que têm nos apoiado neste projeto, que é uma retomada, né? Então, Coliseu, Imobiliária Porta Nova, Restaurante Kyoto Sushi, Restaurante Casa Florida e a Padaria Rose, que nos enviou, né? Nossa. Minha companheira, esse delicioso café. A gente ama, né? A gente ama, né? Quantos dias pra isso, não é mesmo? É isso mesmo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Oi, gente, tudo bem? Bora pra mais um podcast que hoje tá bem especial, né, amiga? Bora, pode apresentar a nossa convidada? Hoje estamos com ela, com a maravilhosa Tícia Menegutti. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em estar aqui, meninas. Como sempre, é um prazer participar de todos os eventos que vocês fazem e participar aqui do podcast. Eu já tava roendo as unhas, né? Assim, não me chamaram, eu já tava preocupada. Mas parabéns, eu tô amando os podcasts e vocês têm tudo para estourar. O evento já é um grande acontecimento, né? Sim. Eu palestrei no evento e foi maravilhoso. A gente vai falar muito sobre isso, né? Até porque teremos outro. Com certeza. E hoje o papel a gente inverteu aqui, né? Porque a Tícia é a apresentadora, né? Pois é. Então hoje ela tá aqui no Dá lado até um da... negocinho, né? Um friozinho na É, barriga. Você dá fala, um- Ah, mas eu não vou aguentar, eu Deus. vou querer perguntar algumas coisas. Tá bom, a gente deixa. A gente gosta, a gente gosta. Obrigada, Tícia. Obrigada. Imagina, é Obrigada um por prazer, aceitar uma nosso honra. convite. Eu acho que esse podcast é delicioso aí, a gente contar um pouquinho. Então, inicia contando um pouquinho quem é a Tícia. Quem é a Tícia, né? A Tícia é uma mulher muito ousada, eu costumo me definir em 3 palavras. Ousadia, destemida e corajosa. Porque eu tive que ter muita coragem para eu continuar, eu tive que ser muito destemida para eu enfrentar tudo que eu enfrentei, e tive que ser muito ousada para chegar onde eu cheguei. O meu empresário costuma falar assim, como que alguém com tão pouco consegue fazer tanto? Mas aí a Bíblia explica, né? Que com aqueles que têm pouco, com Deus terão muitos. E quando você faz de coração, Deus abençoa e multiplica. Então acho que é isso que acontece. Acho não. Com certeza Deus multiplica tudo que cai na minha mão para eu conseguir colocar com grandiosidade e, por exemplo, o evento do livro. O evento do livro, esse lançamento, às vezes as pessoas falam, nossa, ela lançou no JK, um dos shoppings mais caros. Só um segredinho, gente, não se paga nada para lançar um livro numa livraria em qualquer shopping. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer, só que falta informação. O que falta para o nosso público é informação, informação correta. Até para você escrever um livro, para você imprimir esse livro chegar nas suas mãos, você também não gasta muito. Porque tem o Clube dos Autores, o clube de autores que te ajuda. Então, assim, eu fui encontrando pela minha frente somente aquilo que Deus queria que tivesse no meu caminho. Ele tirou muitas pessoas que estavam junto comigo já há muito tempo e a minha vida não andava, e colocou pessoas que a minha vida começou a andar. E aí saiu o livro, troquei de assessoria, aí hoje eu tô chique, bem. Meu assessor é o assessor dos famosos, sabe? Tô muito chique. Muito chique, muito Tô chique. muito chique, tô muito feliz com o Irinaldo, que é meu assessor. A gente não tem nem um mês de assessoria e ele já fez tanto. Ontem eu fui capa do jornal O Dia, capa. Eu não estava dentro do jornal O Dia, eu fui capa do jornal O Dia. Uma matéria linda sobre o livro. Então, assim, o que eu vejo todas as pessoas, o esforço de todas as pessoas fazendo para divulgar meu livro, para falar do meu livro, porque falar para não sufocar é um tema muito importante. Que chega no coração do homem, da mulher, do adolescente, da mãe, da avó, é de todo mundo. Muito bom. E Tícia, conta um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia de escrever o seu livro. A ideia vinha que em todos os eventos que eu ia palestrar, todo mundo falava assim, mas você ainda não tem um livro? Uhum. Aí eu falava, não. Só que esse livro, ele já era imaginado, porque logo no meu início da carreira, quando eu comecei como apresentadora, teve uma terapeuta que fez eu sair do meu infantil e passar para a minha fase adulta. Eu me vestia muito como a Paquita da Xuxa. E o meu jeito de falar era muito infantilizado também. Inclusive, a gente tem grandes celebridades que são infantilizadas, que eu não vou citar nomes, e que eu lembrei também dessas pessoas, e eu peguei muita frase essa frase que ela me falou, que foi bem no elevador. Ela olhou pra mim e falou assim, Tícia, até quando você vai deixar essa criança dominar você? Falar por você, agir por você? Olha pra você, eu olhei pra mim, eu tava com uma roupa verde,
Uma tomara que caia verde, com uma saia longa verde, igualzinha a Paquita da Xuxa, gente, idêntica. Barriga de fora, cobria só aqui. E aí eu olhei e falei assim, nossa, mas aí eu comecei a pensar nas minhas atitudes. E ali eu já tinha a ideia de escrever o livro. Só que para escrever esse livro aqui, não era um livro fácil de escrever. Porque aqui é uma autobiografia de autoajuda. Então eu tinha que curar as minhas feridas. Eu tive que lembrar muito do meu passado, eu tive que voltar um pouco na minha infância, lembrar do nascimento do meu irmão, lembrar o porquê que eu tô viva hoje, lembrar a importância do Matheus na minha vida, lembrar da primeira vez que eu segurei o Felipe nos braços, entender o motivo por qual Deus não tinha me dado um filho até então. Não que eu esteja grávida, gente, não estou, tá? Até então é porque agora eu posso ter. Mas assim, eu tive que entender vários processos, passar por vários processos, e cada capítulo que eu escrevia, eu chorava. Teve capítulo que eu fiquei 7 dias de cama para eu escrever. Porque além de eu chorar, eu tinha recaídas de depressão. Porque eu lembrava de fatos o qual me fazia sofrer muito. E quando eu terminei de escrever, o primeiro livro que chegou nas minhas mãos eu dei de presente para minha mãe. E a minha mãe, 2 dias depois, ela me liga e fala assim, minha filha, seu livro salva vidas. Eu me curei lendo o seu livro. Várias feridas que eu achei que eu nem tinha lendo o seu livro. Isso, para mim, já tornou o meu livro um best-seller. Já te realizou ali, né? Porque assim, sua mãe, ela também viveu a história dela e também a sua história. Ela viu tudo que você passou, viveu, então assim, ela lê. E chegar nesse resultado é muito bom, né? A minha mãe foi uma guerreira, né? Ela saiu do hospital, ela entrou no hospital com 2 filhas. Ela teve 2 filhas gêmeas, univitelinas. Ela saiu do hospital com uma filha nos braços. E ela teve coragem, mesmo com depressão, mesmo com tudo que ela passou. Ela foi uma guerreira. Se a nossa família hoje é o que é, graças à minha mãe, não que meu pai não tenha participação, é óbvio que meu pai é meu herói. Meu pai é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Teve uma mulher uma vez que falou assim, olha, de todas as pessoas da sua família, quem mais te ama é seu pai. Minha mãe ficou brava, vocês não têm noção. Mas a minha mãe foi uma guerreira, porque a minha mãe ela teve uma depressão chamada, a depressão que vai a síndrome do cativeiro. A minha mãe não andava, a minha mãe não comia. E eu peguei a minha mãe, e eu levei a minha mãe em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. Até que eu levei ela numa terapeuta, que fica lá perto de São Bernardo. Ela entrou sem andar. Fibromialgia tomou conta do corpo dela. Ela praticamente não falava. Para falar, ela sentia dor. Ela saiu de lá andando. Maravilha. E também quem não conhece, né, Tícia, a história, tudo que já se passou, né? Sim. Quer dizer, a gente não imagina, né, que aconteceu todas essas coisas. E aí, assim, a gente fala, é um livro, ver a pessoa que a gente fala, tá no glamour, tá no status, mas não sabe até tudo que passou pra chegar nesse passa livro. até hoje, E né? passa, né? Porque não é uma coisa, passou e acabou. Passou e acabou, não. É E o glamour é muito ego. Sim. Eu tenho certeza que eu sou desprendida de ego. É claro que eu me acho uma mulher bonita, mas eu sou muito desprendida de ego. Pra mim, todas as mulheres, na verdade, todas as pessoas, pra mim, elas têm uma beleza. Eu costumo falar que eu não acho uma pessoa bonita pelo o físico dela. Eu nunca me relacionei amorosamente, né, efetivamente, com uma pessoa pelo físico dela. Eu sempre me relacionei com pessoas pelo caráter, pelas qualidades, pelo jeito da pessoa me tratar, mas nunca... A beleza pra mim está na forma da pessoa. Eu tenho uma melhor amiga, que estava lá, inclusive, que fez o discurso no meu livro. Eu falo pra você, pra mim ela é uma das mulheres mais bonitas que eu conheço. E aí um monte de gente vem falar, ai, mas seu tipo de achar pessoas bonitas é um pouco duvidoso, né, Tice? Não, duvidoso é uma pessoa que tem um ego que acha que é melhor do que alguém. Só porque às vezes tem um cabelo assim, ou veste uma roupa assim, ou tá magra. Então, que padrão é esse, né? Exatamente. Não existe um padrão de beleza, mas existe um padrão de caráter, né? Exatamente. Que é o que fica. Que é o que fica, né? Que é o que leva, que vai embora. É isso, é o caráter, é o que você deixou aqui. E isso é o mais importante. A Tice tem várias pessoas rodeadas, né? No seu livro, que foi lindo, maravilhoso. Nós estávamos lá, né, amiga? A gente chegou lá, a gente estava na emoção, na tensão, nossa, embora. A gente estava lá, maravilhosa. Conte aí pra gente como foi o lançamento. Olha,
esse chegou lançamento. Tremendo. Eu tremia muito no lançamento, porque acho que a primeira vez que eu consegui reunir a minha família, toda a minha família num local onde tinha algo que era meu, então o meu livro, então tava meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minha tia, que é a minha segunda mãe, a minha prima, que é a minha melhor amiga, os filhos dela, então eu tava muito feliz. Fora os amigos, porque, gente, vocês foram os primeiros a chegar. Pra quem não sabe, eu conheci o Cauã na Rádio Nova Difusora. Foi. E ali a gente pegou amizade, o Cauã foi várias vezes na rádio. Acho que no meu programa ele já foi várias vezes também, né? Várias vezes. Foi. E vai de novo, porque dia 14 tem aí lançamento de DVD, a gente vai cobrir, depois vamos pro palco mostrar tudo. Então, assim, a gente cria um laço com as pessoas. E quando eu cheguei ali, que eu vi aquelas pessoas, foi exatamente a minha oração para Deus. Deus, leve somente pessoas que realmente precisam ler esse livro. E que estejam na mesma energia que eu. Que gostem de mim, que vão ficar felizes por mim. E tava ali quem era para estar. E foi um momento de grande emoção na hora que eu entrei com o Matheus. Porque o Matheus, quando eu decidi colocar um fim na minha vida, no dia que eu consegui, que eu ia colocar um fim na minha vida, foi o dia que eu fiquei sabendo da gravidez dele. E aí, assim, desde a barriga da mãe dele, eu abraçava a barriga dela, eu conversava muito com a barriga dela. Quando ele nasceu, eu conversava muito com ele. E a gente é muito apegado. Ontem foi aniversário dele, né? Fiz chamada de vídeo pra ele tá viajando. Nossa, você precisa ver como conversou. Fez 4 anos. Nossa, mas conversou assim. Onde você tá? Estou vendo a cachorreira. Não é cachorreira, não. É a cachorreira. E eu sou muito grata a Deus, porque eu tenho 7 sobrinhos. Cada um teve um momento especial na minha vida. Desde que o meu irmão nasceu, porque o Júnior foi o primeiro milagre. Eu, com 9 anos, eu pedi um milagre pra Deus. Deus mandou o Júnior, que é meu irmão. Depois veio o Felipe, eu tinha uns 16 anos, que é meu primeiro sobrinho. Eu lembro quando eu segurei o Felipe, eu senti uma emoção muito grande. E eu tenho uma ligação com esse menino também, que é... Na verdade, eu tenho uma ligação forte com todos os meus sobrinhos. As gêmeas de 28 anos, os filhos do meu irmão, os filhos do meu sobrinho, que já são meus sobrinhos netos. Então, assim, sábado e domingo eu tiro pra minha família. Geralmente, só o Cauã pra me tirar de domingo de casa, porque eu vou no DVD dele. Mas geralmente eu tiro pra minha família os finais de semana. E esse lançamento foi acho que foi um marco na minha carreira. Eu acho que eu alcancei um degrau a mais com o lançamento desse livro. Que é uma esse daqui, realização gente. Também, né, Tice? Uma realização. Porque não foi fácil. Gente, você faz. Aí você manda imprimir. Aí vem tudo sem configuração. Aí você tem que ir lá e configurar tudo. Aí você tem que ir lá e imprimir de novo. Mas o bom, assim, eles te dão várias opções. Tem o colorido, tem o preto e branco, que é bem mais em conta. Então, assim, é um livro acessível para todo mundo adquirir. E logo, logo vai vir outro. Bora todo mundo adquirir o livro da Tice, hein, gente? É só entrar no www.clubedeautores.com.br. Todo mundo. E aí, quem comprar, leiam. Dê o seu feedback, né, Tice? Dê o seu feedback. Marca e eu tenho Tice. certeza que vai transformar a sua vida. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é o quanto o meu livro irá transformar a sua vida. Não é só transformar, ele é um livro que ele leva a cura. Quantas vezes que você já tentou falar e você foi calada? Sim. E por quantas pessoas? Porque às vezes quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente foi calada por um marido ou por um pai, e não é. Na verdade, a sociedade te cala. Né? Quem não quer que você brilhe mais. É o que a gente estava conversando antes do podcast. Tem pessoas que não querem que você esteja melhor do que elas. Mas o que é ser melhor do que elas? Cada um tem as suas qualidades, cada um tem o seu espaço. Tá tudo bem. Então, acho que o meu livro leva um pouco disso. Cada um tem uma história. Essa história tem que ser respeitada. Mas você tem que voltar lá atrás. Porque eu tive que voltar lá na minha infância. Eu tive que perdoar meus não vou falar essa palavra porque não pode. Meus abusadores. Eu tive que perdoar a minha família, porque eu achava que a minha família não me deu atenção, por isso que isso aconteceu. Então, foi uma série de coisas que teve que acontecer para eu conseguir escrever o livro. E para hoje eu conseguir falar sem chorar. Antigamente, quando eu falava assim, nascimento do meu irmão, pronto. O primeiro podcast que eu participei na vida foi da Meire. Acho que a gente teve que parar o podcast umas 3 vezes pela minha choradeira. E foi a primeira vez que eu contei o meu nome verdadeiro, não é verdade? Foi a primeira vez que eu contei a minha história e eu ainda lembro que eu ainda guardava tanta mágoa que eu coloquei culpa em várias pessoas.
Se você comparar aquele podcast, e é muito bacana fazer esses cortes hoje, da gente pegar lá atrás, e eu ainda vestia de Paquita, tá? Eu estava com uma blusa rosa, gente, eu ainda era Paquita, eu ainda não tinha crescido, me tornado a mulher que eu sou hoje, não. Eu ainda era uma Paquita. Só que assim, a emoção nesse podcast dela foi do começo ao fim, tanto que viralizou, né, Meire? Alguns vídeos, né? A parte eu contando do sequestro da minha irmã gêmea, viralizou, porque ninguém nunca tinha ouvido a minha história. Então, porque eu tinha o meu programa, mas eu nunca tinha contado a minha história no meu programa. E aí, ali no podcast dela, todo mundo ficou sabendo da minha história. E aí viralizaram todos os vídeos. E ali eu era Paquita ainda, nossa. Vocês assistirem, vocês vão ver. E é bom que hoje assim, você percebe a sua evolução. Sim. Porque existiu uma evolução, né? Você sofreu e você falar hoje com propriedade, com calma, né? Que é uma calma. Você precisa ter ficar centrada para poder falar, porque é um assunto que mexe com você ainda. Existem pontos que não são fáceis. Tem coisas que a gente não fala, você contou no livro, mas tem coisas que a gente não fala. Contei ali, não vou ficar cutucando a ferida, né? Mas é uma coisa que ainda existe. Então, no livro, eu não entro no detalhe dos abusos. Eu entro muito sutilmente na minha superação dos abusos. Mas no detalhe do abuso, eu não entro. Até porque as pessoas são vivas, até porque são da família, e em respeito à minha mãe, eu procurei não falar muito. Mas o que mais acontece, gente, é abuso. Ainda mais pessoas conhecidas e do vínculo. Não, e dentro da família. Normalmente eles acontecem dentro da família mesmo. A pedofilia é muito grande dentro da família, infelizmente. Tici, o livro, né, foi lançado aí no finalzinho de agosto, né? A gente entra em setembro e entra em Setembro Amarelo, né? E em vários stories, né, que você postou, você falava sobre o seu livro ser um presente, né? Um presente de ajuda para muitas pessoas, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, Setembro Amarelo, eu não sei se vocês conhecem a história porque Setembro Amarelo, né? Pode falar. A história é de um garoto, ele tava, se eu não me engano, ele tinha acho que uns 17 anos, e a mãe dele não percebeu que ele estava depressivo, e ele tinha um carro amarelo, eu não me lembro agora se era um Camaro, qual carro que era. E um dia antes dele se suicidar, ele desmontou o carro e montou o carro. E no dia seguinte ele se matou. Por isso que é Setembro Amarelo. Ela fez, essa mãe, várias cestas com lacinhos amarelos, com fitas amarelas e saiu distribuindo. E essa história é conhecida no mundo inteiro, que ela, se eu não me engano, aconteceu na década de 60 ou de 70, não lembro agora. E por isso Setembro Amarelo. E se você avaliar a estatística do maior número de morte no Brasil, é causado por depressão e é causado por suicídio. Então, por isso que eu falo, meu livro é um presente, porque se você presentear uma pessoa que está passando por um momento de depressão, de ansiedade, ou se você mesmo que está aí me assistindo, ninguém te ouve, compra o meu livro, leia, tem várias páginas dentro que você pode anotar o que você está sentindo. Me segue lá no Instagram, @TiciMenegutti, me chama no direct, a gente pode conversar, porque ele é um livro realmente de autoajuda. Ele é uma autobiografia, mas de autoajuda. E para o Setembro Amarelo, ele é extremamente importante para a gente diminuir esse índice, porque infelizmente ainda domina o Brasil o maior índice de mortes. Isso mesmo. Você cortou alguma coisa? É muito importante, né? Esse alerta é muito importante, a gente falar, né, sobre isso, né? Eu até lembro, né, quando a gente fala na questão de suicídio, né, Setembro Amarelo, muitas pessoas questionam lá no jornal por que eu não posto com relação a suicídio, né? Ontem eu vi uma outra página, né, o Capão Atento, que ele postou falando da questão do incentivo, né? Enquanto jornal, você não ajuda em nada, né? Você postar aquele fato, como aconteceu, onde aconteceu e tudo mais. Mas um livro, se você indica o livro, então aí o pessoal que quer que fique postando sobre suicídio, indica o livro da Tici, para que indica o livro, participa de uma palestra de motivação, motivacional, porque, na verdade, as pessoas estão doentes. Essa é a grande verdade. Eu já tô quase pós-graduada, gente, assim, pelo Google em terapia. Convivendo com terapeuta. Não, tendo amiga terapeuta, a gente se torna terapeuta. Mas posso te falar como a gente aprende? Como a gente aprende a identificar, às vezes, nas pessoas por gestos, por falas.
por alguns posicionamentos, o quanto aquela pessoa está precisando de ajuda. Hoje eu consigo observar e entender até pessoas que eu não conheço, através de pessoas que eu conheço, que a pessoa está dando um grito de socorro, que a pessoa está precisando de ajuda. Então, assim, muitas vezes nós não somos ouvidos, porque muitas vezes eu não fui ouvida. Muitas vezes eu quis falar e eu ouvi. Isso, gente, acontece dentro da própria família. Não adianta vir aqui falar assim, mas a família é santa. A família não é santa coisa nenhuma, tá? Começa a partir da família. Porque primeira coisa que acontece dentro de uma família, que é o maior absurdo, e é uma coisa que eu vou bater nessa tecla até isso parar de acontecer. Quanto o pai, quanto a mãe, quanto o irmão, quanto a cunhada ou cunhado que vê uma mulher sofrendo abuso na frente de todo mundo e ninguém levanta para defender essa mulher. Aí essa mulher chora na frente de todo mundo, ela é humilhada na frente de todo mundo, ela é exposta na frente de todo mundo. E sabe o que acontece? Ela ainda é tirada de ruim. Porque são mulheres machistas. Que não defende a outra mulher. São pais covardes que não conseguem defender seus filhos. São irmãos covardes que não vão defender suas irmãs. Porque a primeira coisa que você faz, se você vê um homem maltratando uma mulher, se eu estiver na rua, eu estiver num restaurante, aonde eu estiver, se eu ver um homem assediar ou maltratar, fazer abuso com qualquer mulher, eu vou interferir. Entendeu? A Lei Maria da Penha tá aí para isso. Entendeu? Para ajudar, para socorrer, para proteger essa mulher. Então, a gente não pode ter medo, principalmente dentro da família. Eu levanto da mesa, bato na mesa e falo, tá falando com ela assim por quê? É muito homem para falar com ela? Então vem cá, vamos conversar nós dois. Seja homem comigo também. Porque muitos homens, é muito homem só ali com a mulher, né? Com as outras pessoas. Quietinho. Não, é os príncipes, né? Não tem os príncipes. Da porta para fora são os príncipes, dentro de casa são os... É isso mesmo. Terríveis. Então isso tem que acabar. E para isso a família precisa ajudar. E aí é onde acaba o quê? Essa mulher entrando em depressão. Acaba essa mulher fazendo o quê? Se jogando de uma sacada, se jogando na frente de um carro. Por quê? Ou tomando um monte de remédio. Por quê? Porque vai sufocando. Vai sufocando. Eu cheguei nesse ponto. Antes da pandemia, eu fui sufocando. Eu tava tão sufocada que quando eu entrei em depressão, eu achava que eu ia morrer. Pelas coisas que eu sentia. Porque a minha depressão veio muitos problemas físicos junto. Porque eu sufoquei tanto, eu guardei tanto. Eu fui tão calada, tão silenciada. E depois que eu comecei a falar, que eu comecei a me posicionar, o meu primeiro posicionamento foi nas redes sociais. Eu falava na terceira pessoa. Eu falava, nossa, hoje eu presenciei um marido fazendo isso, isso e isso com a mulher. Só que era eu que tinha vivido. Eu tava falando da minha história, eu tava contando o que tava aqui no meu coração. E às vezes eu abaixava a cabeça, eu chorava. E aí eu fui começando a ganhar seguidores por causa desse meu posicionamento. E aí eu fui estudar o que era depressão, o que era um narcisista, qual o prazer do narcisista te ver sofrer. Porque, gente, a pior coisa é você conviver com um narcisista. Ele tem prazer em te manipular, ele tem prazer em te fazer sofrer. Só que na rua, ele é um anjo. Ele é um príncipe encantado. E aí, se você falar alguma coisa contra ele perante a família fica contra você e a favor dele. E isso faz com que ele cresça. Ele chega dentro de casa, ele cresce com você, ele te agride. Por quê? Porque ele vai olhar na sua cara e falar assim, você não é nada sem mim. Porque, olha, até a sua família me defende. Eu passei por isso. Faz sentir culpada, né? Te faz sentir culpada, te faz você sentir um lixo, faz você sentir que você... não é ninguém sem ele. Ele consegue te manipular de uma forma que você se vê ali dentro de um relacionamento que você fala, meu Deus, não tem como eu sair daqui. E aí você quer pedir socorro. E foi por isso que nasceu o falar para não sufocar. Foi onde eu encontrei uma necessidade de pedir socorro. Eu vou contar um fato aqui que aconteceu comigo. Geralmente eu não toco muito nesse assunto. Eu acho que eu nunca toquei nesse assunto publicamente. Eu sofri um abuso dentro da família, um abuso sexual. Isso não tem muito tempo. Isso deve ter uns, sei lá, de uns 8 anos pra cá. Eu sempre fui uma mulher que fui pra academia, sempre malhei. E aí eu comecei a sofrer esses abusos, mas abusos fortes. E aí eu contei pra pessoa que eu tava do meu lado. A pessoa virou pra mim e falou assim, culpada é você faz academia? É igual a mulher, quando a mulher não pode colocar uma saia curta, porque ela está instigando a ser abusada. Quando eu ouvi isso, foi um dia que o abuso foi muito pesado. E eu tava indo pra casa da minha mãe. Quando a minha mãe abriu o portão pra mim,
Eu abracei a minha mãe e falei, mãe, eu quero morrer. Mãe, eu quero morrer, eu não quero viver. A minha mãe, minha filha, o que está acontecendo? Eu fui e contei para minha mãe. A minha mãe falou, você vai denunciar. Você vai denunciar, porque isso não pode continuar acontecendo. E aí eu não posso entrar muito em detalhes, mas eu não pude denunciar, porque envolvia tanta coisa que eu não pude denunciar. Eu tive que, mais uma vez, me calaram, mais uma vez eu fui silenciada, mais uma vez eu fui a culpada, e isso ficou por isso mesmo até hoje. Só que assim, eu me afastei dessa pessoa. Eu não tenho nenhum tipo de contato com essa pessoa. E se, assim, quando eu recebo algum convite que eu sei que a pessoa vai estar, só isso é o suficiente para me causar uma crise de ansiedade. Para ver o grau de como afeta uma mulher, gente, o assédio. O quanto é grave o assédio. E o quanto é grave você denunciar, você contar para a pessoa que está do seu lado e a pessoa não acreditar em você. Você situação, né? Não, e depois disso, há uns 2 meses atrás, surgiu esse assunto na minha família e eu ouvi de mulheres. Ah, mas você é culpada, por que você não falou? Não acho que a pessoa é culpada, você é culpada, por que você... Você tinha que ter falado. Deveria realmente ser... E que a pessoa provavelmente ainda continua fazendo isso com outras pessoas, sim, né? Sim. Quando não se denuncia, é exatamente isso que acontece. Não tem uma punição. Exatamente, acho que é normal. Acho que o que tá fazendo tá certo e é assim. Agora eu vou perguntar. Agora eu vou ser apresentadora. Agora eu vou perguntar. Vocês acham que os homens que têm mais de 40 são mais assediadores do que os homens que têm menos de 40 devido à geração de hoje? Ou não? Vocês acham que hoje o assédio está maior? Ou antigamente esse assédio ele era mais coberto, ele era mais fechado, ele era mais silenciado? Eu acho que independente da idade, né? Eu acho que antes, né, era exatamente isso, né? Era silenciado, né? Hoje as pessoas elas são instruídas a cada vez mais falar. Hoje elas têm esse despertar, né? De falar, pode reagir, né? Antes a pessoa era negligenciada era silenciada, né? Nessa questão de aconteceu, mas você foi culpado, ou senão, não vamos falar sobre o assunto, é família. Então, quando acontecia dentro da família, não, nunca, talvez você tenha entendido errado. Talvez a pessoa fez algum ato ou alguma situação, mas você entendeu errado. Então, eu acho que antes era silenciado. Então, eu acho que independente da faixa etária. E eu acho que mais a punição também. Hoje com a internet, hoje está muito tudo explícito. Então, hoje, às vezes, as pessoas fazem... Tivemos aí uma mulher que levou 61 socos. Exatamente. Né? De um cara que é o quê? Ele faz jiu-jitsu, é isso? Jiu-jitsu. Eu queria ver esse cara me dar um soco. Ele não precisava de me dar nem 61, gente. Eu queria que ele me desse menos. Se ele conseguia me dar um soco. Porque o que leva... Isso não é ser humano para começar. Isso não é considerado ser humano. Olha como que a violência doméstica ela está. Dentro de um elevador, todo mundo sabe que tem câmeras. Como que a pessoa dá 61 socos? Dela, né? 61 socos, ele destruiu todos os ossos do rosto dela. Ela deu uma entrevista pro Cabrini. Vai ter que reconstruir tudo. E o outro que entrou dentro do apartamento, o atleta de bodybuilding lá, ele entrou no apartamento, espancou e saiu do apartamento como se nada tivesse acontecido. Esses dias eu vi um do carro, a menina tava no celular no carro, ele chegou dando uma voadora dela e ela caiu com tudo assim, aí ela entrou dentro do carro, ele socando ela e ninguém fazendo nada. As pessoas que estavam dentro do carro, ninguém ajudou. E aí ele simplesmente abriu a porta e foi isso que eu tô falando. Porque tem a validação, né? É a validação. A pessoa fica com medo de tomar alguma atitude, a pessoa fala, eu não vou me intrometer. Mas, gente, é uma vida, a pessoa pode perder a vida por conta dessa atitude e por conta de você não fazer nada. Então, assim, é muito sério. Então, a pessoa precisa ter coragem pra denunciar. Ah, é difícil? É difícil. Só que se você não denunciar, isso vai virando uma bola de neve. A pessoa fica sem a punição. Além de denunciar, tem que se meter na hora sim. Tem que defender a mulher sim. E esse homem tem que ser chamado à polícia. Ele tem que responder a Maria da Penha sim. Porque a Maria da Penha é uma lei extremamente importante. O pessoal fala, a lei Maria da Penha não funciona. Funciona sim. Entendeu? É só a mulher ir lá, faz o boletim de ocorrência, vai para a delegacia da Maria da Penha, entendeu? Que ali você vai ter toda a proteção que você precisa. E a gente precisa alertar sobre isso. Porque parece que hoje eu tô vendo muito mais violência do que quando eu era criança. Eu venho de uma família que eu não vi violência. Minha mãe tinha 10 irmãos. Eu não via violência dentro da família da minha mãe com 10 irmãos.
não convivi com esse tipo de violência. De ver meus tios bater nas minhas tias ou vice-versa. Não tive esse tipo de violência. Eu nunca vi o meu pai e minha mãe discutir. Dentro da minha casa sempre foi muito amor e carinho. Eu também fui muito criada pela minha tia e pelo meu tio. Eu nunca vi a minha tia e meu tio discutir perto da gente, perto dos filhos. Quando eles iam conversar, era à noite, quando eles iam dormir, só os dois. Então, assim, as portas fechadas. Hoje em dia você vê casais brigando na frente dos filhos. Virou uma normalidade, virou comum, como se fosse uma coisa exatamente comum. Você vê as crianças hoje, as crianças já crescem traumatizadas. Os filhos já crescem com esse ensinamento. Ah, se eu bater na amiguinha na escola, não vai acontecer nada. Eu vejo meu pai fazendo isso com a minha mãe dentro de casa e não acontece nada. Então isso vai virando uma coisa recorrente. Né? Ele vai crescendo entendendo que o bater é normal. Chega a fase adulta entendendo dessa forma. Sim, aí vai criando crianças, uma sociedade narcisista. Uma sociedade narcisista. E olha que o narcisismo é uma das piores coisas que existem, assim, porque você cair na mão do narcisista não é fácil de você sair, porque a maior característica do narcisista é a manipulação. Exato. Ele consegue manipular a vítima, manipular todo mundo à sua volta e ele se tornar a vítima. E isso, gente, eu sigo um cara, ele é dos Estados Unidos, o nome dele é Rafael. Ele é especialista em narcisismo. Só que se você começar a assistir muito Rafael, você fica meio... Você começa a avaliar, você fala, meu Deus do céu, será que tal pessoa é narcisista? Porque ele fala de uma forma tão real que chega a ser assustador. Realmente, aquele narcisista que nasce com a patologia, porque tem um narcisista que também é narcisista e psicopata. E eu assistia muito o canal do ID. Adorava assistir a ID. Falei, Cauã, a ID não é bom? Eu adorava assistir a ID. E aí eu parei um pouco, por quê? Porque tinha muitos casos de narcisismo. E como eu tinha passado por um relacionamento narcisista, então eu tive que parar para eu me curar um pouco disso, sabe? Curar as minhas feridas, as minhas cicatrizes, para eu voltar a olhar para as pessoas com um olhar bom. Porque eu tava olhando para todas as pessoas com o mesmo olhar, sabe? Tanto homem quanto mulher. Eu não tava olhando com um olhar bom. Aí eu tive que parar, avaliar, repensar, entendeu? Voltar a ter um olhar mais genuíno, principalmente pro homem. Antigamente eu ficava num lugar fechado que tivesse mais homem do que a mulher, eu passava mal. Eu me sentia extremamente mal, me sentia ameaçada. Trauma também, traumatizado. Exatamente. Hoje não. Hoje eu entro em qualquer lugar, saio de qualquer lugar. Cabeça erguida. Se vier, pode vir, né, tia? Pode vir. Pode vir que eu tô pronta. Eu queria ver esse cara aí dos 61 socos. Uma reuniãozinha assim, né? Só uma. Só uma reuniãozinha. Porque assim, gente, é muito fácil bater numa mulher, né? Ainda mais quando tem um vínculo, né? O vínculo amoroso, tem toda essa questão da dependência. Quero ver encontrar alguém que... Vamos conversar. E se encontrar um narcisista e encontrar uma narcisista? Como será que seria esse relacionamento? Esse encontro. Imagina esse encontro. Não ouve muito se falar em mulher narcisista, né? Mas você sabe que tem. Tem, porque tem até mães narcisistas. Tem. Sim. Verdade. Eu já conheci uma mãe narcisista. Compete com as filhas, principalmente com o marido. É uma competição com as filhas gigantesca. Se a filha tem namorado, compete com o namorado da filha. Situação. Tem mães narcisistas. E pais narcisistas também. Essa parte emocional. A parte emocional é porque é uma loucura, né? Porque você fica pensando assim, gente, é sua filha, seu marido. Então, assim, na nossa cabeça, né? Isso é difícil você prestar atenção que realmente isso pode acontecer. A pessoa tem esse pensamento, eu vou prejudicar minha filha, eu vou prejudicar meu marido, minha esposa. É uma loucura isso, gente. Por isso que eu gostava de assistir a ID. Mostrava esses relatos verdadeiros. Né? Porque mostrava esses relatos verdadeiros. Às vezes a pessoa não percebe, né, Tícia? Às vezes a pessoa tá vivendo um relacionamento abusivo, tóxico. E não percebe. Às vezes acha que é uma coisa normal. Que às vezes você causou, verdade, eu preciso mudar tal coisa. E aí você vai vivendo uma constância que você vai se culpando. Aí você se culpa. Aí você fala assim, não, nossa, pior que é verdade, né? Ele tá falando isso. Será que é mesmo? Fazendo isso. E aí a pessoa vai se tornando mais dependente emocional daquela pessoa que tá vivendo. E a pessoa só consegue despertar e entender aquilo quando sai, depois né? acaba, desse relacionamento, né? Falando, nossa, como que eu me sujeitei a algumas situações, né? É verdade. É complicado. Tia, se você, como eu já falei, né? Você é apresentadora, né? Hoje é apresentadora da Rede TV. Como a comunicação entrou na sua vida? Fala um pouquinho aí
sobre esse seu lado apresentadora, seu lado de comunicação. A comunicação, eu tenho até aqui, ó, né, no livro, ó, é um microfone, uma mão, o símbolo do Espírito Santo. Por quê? Eu entrei no palco para fazer o meu programa ao vivo pela primeira vez, depressivo, com crise de ansiedade. Inclusive, esses dias eu entrevistei o Randall e a Danúbia, a esposa dele, que são os donos da TV Barueri, e ela foi a minha primeira convidada e ela ainda falou isso. Gente, a Tice tremia tanto, que eu achei que ela ia desmaiar durante o programa. Mas assim, ela venceu o primeiro programa. A comunicação, ela foi uma libertação para mim. Porque quando Deus me entregou um microfone e eu pude falar, quantas vezes que eu estava entrevistando e o entrevistado me dava uma deixa, eu olhava para a câmera e eu descabelava aquele assunto de abuso, narcisismo, homem que gosta de maltratar a mulher, bater em mulher, e eu tinha a oportunidade de falar. Então eu tinha um microfone na mão que eu podia defender a mulher. E aí eu recebi o título de embaixadora da mulher pela Alesp, dado pelo presidente da República. Graças a Deus o nosso presidente atual manteve o meu título. E aí eu pude representar a mulher muito mais. E isso foi me dando força. Para eu, cada vez mais que eu pegava um microfone, eu não ter medo de me posicionar referente à mulher. Então todas as vezes que o microfone estiver na minha mão, com certeza vai ser sempre sobre a mulher que eu vou falar. Nos meus livros vai ser sempre sobre a mulher, sobre essa fase emocional, porque existe uma coisa que pouquíssimas pessoas conhecem, que é o estupro emocional. Ele é uma das piores coisas que existe. Hoje existe até o estelionato emocional. Você acredita que hoje, se você namorar uma pessoa e ela te pegar algum bem, você pode processá-la por estelionato emocional? Existe uma lei. Então, assim, as coisas estão mudando, mas ainda falta muito, porque parece que a gente dá um passo para frente e depois parece que a gente regride, dá vários passos para trás. Eu não consigo entender esse tipo de coisa também. Igual, nos últimos tempos, quanta violência a gente viu contra a mulher. E nada foi feito. Aquele caso que aconteceu foi aonde? Foi aqui em Cotia? Foi em Imbu, da menina, da garota que foi assassinada, que ficou vários dias pra descobrir quem foi, que era o ex-namorado, que não era o namorado. Imbu. Foi em Imbu, né? Foi em Imbu, né? Foi em Imbu. Foi aqui em Imbu, não foi? Então, a gente ouviu, eu acho que esse ano, tantos casos de violência contra a mulher, que parece que, de repente, tudo aquilo que a gente conquistou, que a gente vinha vindo conquistando, a gente deu um passo de regressão para trás. É que a prática, ela não funciona 100%, né? Isso eu acho que deveria ter os políticos, a delegacia. A gente até estava no episódio passado com a doutora Sônia aqui, a gente estava falando sobre isso. Às vezes você chega na delegacia que não é para mulher, não é da delegacia da mulher. A mulher chega na delegacia, tá lá o delegado e o escrivão. O escrivão às vezes orienta a mulher, não, mas vai se reconciliar, vai ficar tudo bem. Então o acolhimento. Falta acolhimento, falta empatia. Falta empatia para poder tomar uma decisão mais concreta. Falar assim, você apoiou, então bora lá pegar o seu agressor. Exatamente. Não sei onde tá. Então a gente vai procurar. Vamos pedir um mandado de prisão. Porque assim, é uma coisa séria, uma agressão. Pedir uma medida protetiva, uma medida protetiva e fazer a medida protetiva funcionar. E põe a Lei Maria da Penha nesse povo. Põe a Lei Maria da Penha nesses homens. Exatamente. Duvido que com a Lei Maria da Penha outras mulheres vão querer se relacionar com ele. E aí, na hora que ele começar a sofrer as consequências, ele vai ver a necessidade de mudar. Porque mudar, todo mundo pode. Basta querer. A evolução tá aí para todo mundo. Basta querer. Daqui a pouco Merielle Freitas vai falar sobre isso. A evolução está em você. E outra coisa que ela vai explicar, gente. Para de deixar a sua criança falar por você. Seja adulto, fale por você. Eu tô assim, pós-graduada, não. Você ia até fazer leitura facial. Perfeito. Mentira, sem nada. Mas ela não fez agora. Falei já agora. Não, Então sem já nada. pode A Meire começar, vai quem tá fazer. precisando das dicas, né? Sempre é muito bom. Mas a Meire vai fazer. A Meire vai fazer. No área que vocês pedem pra ela fazer, que ela faz, ó, maravilhosamente bem. Tice esteve no nosso evento, né? Do Empodere-se. Você falou que é bom também, né? A conexão do Pia aqui. É ótimo. Esteve no nosso último, né, evento do Empodere-se, né? Para nós foi um presente, né? Você estar lá, compartilhar. Pra mim foi um presente. Várias mulheres saíram apaixonadas por você. Falam até hoje, a gente visita muitas mulheres, então falam até hoje. Fala pra gente, né, como a sua experiência do Empodere-se e experiência também como palestrante. Bom, no Empodere-se foi maravilhoso conhecer todas aquelas meninas, estar lá junto com vocês.
Um local lindo, um evento lindo. Eu fiquei muito emocionada, pena que a mulher ficava lá assim pra mim, ó. E eu não falei nem metade do que eu tinha falado na minha palestra. No próximo eu quero 1 hora pra eu falar. Mas foi maravilhoso, porque assim, eu senti que a minha palestra mexeu com muita gente. Tanto que eu teve um momento depois da palestra que eu fui no banheiro, que foram várias mulheres atrás de mim falar assim, eu senti que você falou pra mim. Ah, eu senti que você falou pra mim. Então, mexeu com várias mulheres ali. Foi um momento maravilhoso, parabéns pelo movimento Empodere-se. Eu acho que é isso que a mulher precisa, se sentir mesmo empoderada, se sentir que outras mulheres se preocupam, porque somos nós que vamos mudar a cabeça dessas mulheres machistas que ficam a favor dos homens, que só expõem, atacam as mulheres. Então, a gente precisa fazer esse movimento pra gente mudar. E aí acabou o evento, todo mundo, ai, você tem o telefone da Tícia? Você tem o contato? Mas eu acho que a Tícia não vai falar comigo. Gente, a Tícia, ela é super acessível. Super acessível. Muito acessível. Então, aproveita pra exatamente. Aproveita agora e tira as dúvidas. Porque a Tícia é super acessível, manda mensagem. Não, mas sou eu que respondo o WhatsApp, sou eu que respondo o meu Instagram, não é ninguém. Ninguém fica colado lá, ninguém tem acesso ao meu Instagram, só eu que tenho acesso ao meu Instagram. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu que essa respondo, proximidade, né? Recebo muito carinho do pessoal do Sul, né? Porque meu programa tá de ponta a ponta no Sul. Mais de 4 milhões de aparelhos conectados no meu programa. Então eu tenho uma conexão com o pessoal do Sul muito incrível. A gente sabe, porque na nossa live, na nossa live, quando foi, do nada eu falei assim pra Deus, eu acho que tá errado. Porque eu vou entrar aqui de novo, porque eu acho que tá errado. Gente, a visualização, o pessoal lá, engajadíssimo, fazendo perguntas. Tinha 1000 e pouco, não era? Eu não lembro agora, eu tirei print, depois eu vou olhar e vou te falar. Foi. Mas assim, subiu 10 minutos já tava bombando. Não, e interagindo, mandando mensagens. Quando a gente fez aquela live, é verdade. Não, teve acho que 2.700 pessoas. Aí, ó. Chegou a ter 2.700 pessoas. Isso porque a gente fez pouco tempo de live. Foi. Não, isso porque tinha uma moça lá que era de outro país, de onde que ela era mesmo? De Madrid. Da Madrid, né? De Madrid. Foi ótimo. ótimo. Palestrar em Madrid. Ai, que legal. Bom, tá vendo, aí vocês gente? me perguntaram da experiência de palestrar, né? Uhum. Bom, eu amo palestrar. É uma das coisas que eu mais amo fazer. E não posso contar, gente. É que assim, minha língua não cabe dentro da boca. Sobre esse projeto, dessa palestra, eu não posso contar. Spoiler. Quando ela puder contar, vou palestrar para um grande time de futebol. Um dos maiores do Brasil. Vai, Corinthians, então. Eu sou certeza. Será? Certeza que eu sou Paulo. Vai, Corinthians. Será, gente? Nossa. Será? É um dos maiores. Que top. Se não me engano, eu acho que é o maior. Aí, ó. Flamengo. Eu acho que não. Não, São Paulo não é não. São Paulo, certeza. Ó, coloca lá o São Paulo com o Corinthians. Você torce pra qual time, Tícia? Eu sou corintiana. Aê! Eu sou corintiana. Vai, Corinthians. É uma realização essa palestra? Se tem amor, me abraça. Não rola, não. Oi, tem o quê? É uma realização essa palestra? Na verdade, eu criei um projeto para jogadores de futebol, na verdade, para o esporte. Por quê? Nos últimos tempos, se você avaliar, vou falar dos jogadores de futebol em específico. Quantos jogadores de futebol estão respondendo processos por abuso, por estupro, por falta de conhecimento emocional e falta de conhecimento da lei? E aí eu conheci um advogado que não é daqui, e aí a gente está criando um projeto que são especificamente para esportistas. Primeiro, eles precisam se curar, porque ali tem muita gente ferida, depressiva, machucada, que como que eles estão tentando preencher o vazio deles? Saindo com mulheres. Saindo com mulheres. E o que acontece com isso, gente? Faz filho, paga pensão, vai pra justiça, e faz coisa errada, e faz abuso, então, acabando com a vida deles. Os jogadores de futebol, principalmente, eles estão destruindo a vida deles, as famílias, porque não tem um suporte. E aí entra eu com a parte emocional, falar para não sufocar, e vem o advogado falando das leis, porque hoje as leis mudaram muito em referente do que pode ou não com a mulher. Por exemplo, só de você tocar na nádega da mulher sem autorização é considerado estupro. Então a gente montou um projeto, o qual a gente pretende passar por todos os clubes, levando esse apoio, esse acolhimento e esse suporte para os profissionais do esporte,
em todas as áreas, entendeu? De todos os esportistas, para evitar esses vários problemas que vem acontecendo aí com tantos atletas que a gente ama, entendeu? E aí vem a notícia de um jeito, eles contam uma coisa, a pessoa conta outra pessoa conta outra, e aí fica aquela... Porque quando cai na internet, cada um tem uma opinião, cada um tem uma história, cada um tem uma verdade. Então, mas principalmente para levar mesmo ali, acho que é um acolhimento e uma cura, para eles entenderem que os tempos mudaram. Não é porque você tem muito dinheiro, não é porque você tá poderoso, que você pode tudo. Até porque fama, gente, sucesso são coisas totalmente diferentes. Muito diferente. Eu quero sucesso, quero fama. Exatamente. É isso aí. Você lançou, né, o livro, né, há uma semana? Uma semaninha, né, que não lançou o livro. Quais são os próximos passos? Teremos outros lançamentos? Teremos outros lançamentos. Mas no momento é aqui, ó. Falar para não sufocar. Tá lá no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Tem a versão em preto e branco, que tá bem em conta. Compra nesse mês de setembro. Dá de presente para quem tá precisando. Dá um grito. Alguém que tá silenciado, alguém que precisa de ajuda. Então, vai lá, compra o livro, dá o livro de presente, leia o livro, se cure das suas feridas, porque em finalzinho de novembro, começo de dezembro, vai vir um lançamento muito bacana, que é o projeto Mulheres que Curam. E junto com o livro vai vir um diário com 365 páginas, onde todos os dias você vai poder contar ali um pouquinho, contar para Deus. Deus, tal coisa me fere, mas eu quero ser curada. E quando chegar nos 365 dias, você vai ver a mudança que você vai ter na sua vida. E o diário vai vir de brinde, de presente, para a mulherada. E vai vir um livro, Mulheres que Curam, e o diário que vai vir de brinde. E aí teremos outro lançamento. Mas eu tenho mais uns 4 livros escritos já. Uma das coisas que eu não vou deixar de fazer jamais é lançar pelo menos 2 ou 3 livros por ano. Perfeito, maravilhoso. Nós estaremos lá. Estaremos lá. Convida a gente. Todos Estaremos lá. E eu estarei em todos Empodere-se palestrando. Muito bom. Isso mesmo. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Uma mensagem final que você gostaria de deixar para as pessoas? Eu vou ler uma mensagem aqui do livro. Eu vou escolher uma... Acho que a primeira mensagem aqui, que no livro tem várias mensagens impactantes, mas a primeira é assim: cada palavra que você libera é um peso a menos na sua alma. Coloca isso dentro do seu coração. Cada palavra que você libera é um peso a menos no seu coração. Você precisa falar. Escolhe uma pessoa. Às vezes sua mãe, ou um irmão, ou uma amiga, ou uma terapeuta, ou um colega, mas alguém que você confia e fale. Não se cale. E não permita que ninguém te silencie. Para isso tá aqui, ó. Falar para não sufocar. Isso aqui é o seu grito de liberdade, mulherada. E homens também. E é uma libertação mesmo. Uma libertação. Falar é uma libertação. Falar é um dom, né? A comunicação é um dom. É uma libertação. A comunicação ou ela constrói ou ela destrói. Quantos artistas já destruíram a vida com o que sai da boca deles? Por idiotice. E quantas pessoas que já construíram, né, com palavras tão sábias. Minha mãe, quem tem boca vai bomba, quem tem boca vai onde quiser, né? Exatamente. Isso aí é o que quiser também, né? Com certeza. Com certeza. Tícia, a gente ficaria mais umas 3 horas aqui. Com certeza. Eu acho que já tem que marcar o próximo para você voltar. Com certeza. Eu acho que é muito importante tudo o que você representa, tudo que você transmite para as pessoas, e tenho certeza que o livro já é um sucesso e que vai ser um sucesso maior ainda. E o sucesso, eu acho que é o impacto que vai gerar na vida dessas, não só dessas pessoas que estão precisando, mas da família também dessas pessoas, né? Porque eu acho que é a família é quem mais sofre, né? Então, quando você conta da sua mãe, é quem mais sofre. Então, quem acolhe é quem mãe, sofre, gente, também. Mãe sofre muito. Então, muito sucesso na sua vida, muito sucesso na sua trajetória. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E volte mais vezes, né? As portas estão abertas, né? Sempre pra tudo. Obrigada, a gente sempre fala, né? Eu falo que a Tícia foi um presente, né? E outra vez o Cauã, mas veio um presente pra nós, porque assim, a gente gosta. Então vamos agradecer o Cauã, né? Obrigada, Cauã. Então, Cauã, ó, beijo no coração. Dia 14 de setembro, gravação do DVD do Cauã.
A Rede TV vai estar lá cobrindo todos os bastidores, fazendo uma linda matéria e depois ele no palco contando tudo pra gente, qual é a emoção de gravar um DVD. E aproveita, ó, compra o livro nesse mês de setembro, presenteie a sua família, presenteie quem você ama, porque quando você salva uma vida, você pode ter certeza que no céu tem festa. E a Tice salva a vida todos os dias. Eu desejo que você continue assim. Amém. Essa mulher forte, essa mulher abençoada, cheia de luz, que você é assim, é isso que você transmite, tá? Obrigada. Muito obrigada. Amo você, Beijo amo sua também. vida. Obrigada. Venha mais vezes, tá bom? Obrigada, companheira. Obrigada, companheira. Obrigada, gente, por acompanhar a gente mais nesse episódio, né? Isso mesmo. Chegamos ao final de mais um episódio do primeiro podcast. Nesse finalzinho também agradecer quem nos ajuda, né? Quem nos apoia. Eu tenho sempre pegar minha colinha, viu? Tem 10 episódios falando. Imobiliária Porta Nova. Coliseu, Imobiliária Porta Nova, Restaurante Kyoto Sushi, Casa Florida e Padaria Rose. Muito obrigada. E tchau, tchau. Tchau.